Quem tem acompanhado o mercado financeiro nesses últimos dias, nessas últimas semanas, deve ter a impressão de que existem dois universos paralelos coexistindo no mesmo espaço. Um desses universos é aquele onde tem pandemia, onde tem protestos e problemas diversos, né? Crise econômica provavelmente sem precedentes no mundo, desemprego em massa. E o outro universo é o universo do mercado financeiro, onde tudo está lindo, maravilhoso, cor-de-rosa e a recuperação está sendo bastante rápida e bastante intensa. E nesse vídeo eu quero comentar alguns dos fatores que podem estar por trás dessa movimentação do mercado, desse otimismo do mercado, são hipóteses, e também comentar um pouco sobre fatores que podem simplesmente fazer com que tudo volte para trás. Mas antes de continuar esse vídeo, eu preciso fazer aqui uma ressalva, eu preciso situar uma coisa. Que as pessoas falam do mercado, porque o mercado está descolado da economia real. O mercado está antecipando alguma coisa, o mercado isso, o mercado aquilo. E a gente tem que lembrar o seguinte, o mercado não tem inteligência própria. O mercado não antecipa nada. O mercado não desconta nada. O mercado não tem opinião, o mercado não precifica. Por uma razão muito simples, porque o mercado não existe. Aquilo que a gente chama de mercado nada mais é do que o resultado líquido da soma de expectativas, de crenças, de opiniões de pessoas. Pessoas de carne e osso, como eu e você. Pessoas que têm nome, que têm sobrenome, que têm endereço. Ainda que nesse contexto elas sejam referidas assim pelo nome bonito, formal de agentes econômicos, mas continuam sendo pessoas falíveis. Então, o que se chama de mercado, na verdade, é uma construção mental. Não existe. Quando se fala assim, porque o mercado está antecipando algo, o mercado não está antecipando nada. As pessoas estão antecipando algo, tanto quanto as pessoas na Europa medieval no ano 999 estavam antecipando que com a virada do milênio o mundo ia acabar. Não acabou. A inteligência coletiva tem dessas coisas. Às vezes acerta, às vezes não acerta. Quando acerta é maravilhoso, né? Mas a gente não pode assumir como uma regra. Então o que se chama de mercado é apenas a parte visível dessa inteligência coletiva. Mas indo agora um pouco aí às nossas hipóteses, né, quer dizer, aos nossos fatores que podem explicar isso aí, o primeiro fator, e uma coisa importante, eu vou falar de alguns fatores individuais, mas a gente pode ter a presença de mais de um simultaneamente. O primeiro deles é já batido, já bastante conhecido, é a taxa de juros. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, a taxa de juros tem sido assim o remédio padrão, né, o caminho de menor resistência para as autoridades, para os governos tentarem fazer a economia pegar no tranco. E não deu outra. Tá? Aconteceu exatamente aquilo de sempre, aquilo que se esperava, taxas de juros caíram, inclusive nas economias em desenvolvimento, no Brasil, outros países da América Latina, outros lugares, ao ponto de muitos especialistas estarem falando aí sobre uma armadilha de liquidez, que são anomalias do mercado, anomalias da economia quando a taxa de juros está muito próxima de zero. Inclusive aqui no canal tem um vídeo sobre isso, sobre a armadilha de liquidez, e tem um artigo no meu site também, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então essa já é aqui a primeira possibilidade, taxas de juros novamente indo para níveis artificialmente baixos, e que acaba servindo como estímulo. Como essa receita da taxa de juros já é uma receita que está ficando aí um pouco batida, né? Já está talvez até começando a perder o efeito, dessa vez as autoridades do mercado financeiro tiraram um outro coelho da cartola, que é a intervenção direta dos bancos centrais ou dos organismos que fazem o papel de banco central no mercado financeiro, na aquisição de ativos financeiros. Então é injetar dinheiro diretamente no mercado financeiro. Isso é meio novidade, tá? E isso pode, em grande parte, estar por trás da recuperação extremamente rápida e extremamente intensa que aconteceu nos Estados Unidos. E isso é interessante falar dos Estados Unidos,
porque os mercados financeiros americanos eles se recuperaram, não totalmente em alguns casos, né? Alguns índices já estão inclusive em níveis recordes nesse momento, outros estão chegando próximo disso, mas os mercados americanos e de economias desenvolvidas de uma forma geral, eles andam mais rápido, isso não deve ser nenhuma surpresa, porque quando todos os mercados caem ao mesmo tempo, né, os valuations caem também todos ao mesmo tempo, as oportunidades surgem em todo lugar, e quando isso acontece, o dinheiro do mundo naturalmente dá preferência para as economias desenvolvidas. Então não é à toa que nós, brasileiros, a gente ficou um pouco para trás nesse processo, e o que vem acontecendo agora no mercado financeiro brasileiro, em grande parte, é a gente tentando acompanhar um movimento que já aconteceu fora. Tá? Um outro fator, otimismo dos agentes econômicos, das pessoas, com o desenvolvimento da própria pandemia, né? A expectativa talvez de uma vacina ou a constatação de que nas economias desenvolvidas aparentemente a coisa está voltando aí para uma certa, né? A pandemia está se arrefecendo um pouco, perdendo um pouco de velocidade, e quem está se tornando o epicentro da pandemia? A América Latina. A América Latina é aquela coisa, historicamente a América Latina é uma região periférica do mundo, e em tempos modernos, em que o eixo do poder econômico vai se deslocando em direção à Ásia, lamentavelmente nós vamos virar mais periferia ainda. Então, enquanto o resto do mundo aí já está mais ou menos começando a ver luz no fim do túnel, a gente aqui está esquecido. Mas tudo bem, esse assunto fica para uma outra hora. Outra possibilidade, outro fator, otimismo com a economia, simplesmente, com a recuperação da economia. Alguns analistas, eles argumentam que quando começou o impacto no mercado financeiro, o impacto foi muito intenso, foi extremamente exagerado, mesmo considerando todo o rolo que poderia acontecer na economia. Quer dizer, alguns argumentam que a reação do mercado financeiro foi exagerada, mesmo considerando tudo que pode acontecer na economia. E agora começam a ficar um pouco mais aliviados, vendo assim, que é aquela história assim, de que o cenário é ruim, mas talvez ele não seja tão ruim quanto havia se antecipado. Ou existe ainda uma outra possibilidade, que é simplesmente dos agentes econômicos estarem enganados. Eles estão contando com uma recuperação econômica rápida, né, que na verdade ainda não aconteceu, e praticamente a economia não voltou ainda. Mesmo os países desenvolvidos, eles estão, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, começando a sair das suas políticas de quarentena, de isolamento social. Então a gente ainda não viu a economia funcionando nessa nova realidade. Os agentes econômicos, eles podem aí talvez estar com expectativas super otimistas, talvez até não muito realistas, de que a economia vai rapidamente voltar e vai voltar a ser, em grande parte, aquilo que era. Esses fatores todos que eu comentei até o momento são fatores do mundo, de uma forma geral. Agora tem dois fatores que eu queria comentar, que são fatores do Brasil, né? São fatores que podem estar por trás da recuperação dos mercados financeiros aqui, dizem respeito apenas a nós aqui domesticamente. Então um deles é a questão da crise política. Nós estamos aí numa crise política institucional muito intensa, quer dizer, tá um quebra-pau realmente, né? Quer dizer, governo, mídia, alguns setores da sociedade, uma situação muito tensa. Porém, desde que foi divulgado aquele famoso vídeo da reunião dos ministros, aquilo marcou um ponto de virada do mercado financeiro. O mercado financeiro brasileiro começou a andar para cima de forma mais intensa exatamente depois da divulgação daquele vídeo, e aquele vídeo trouxe um monte de coisas, né? Um monte de informações novas que podem até acabar funcionando como evidências de crime de responsabilidade, de mau uso, de abuso do poder, etc. Né? A mídia, em particular, vem batendo muito em cima disso, alguns setores da sociedade batendo muito em cima disso, falando, olha que o governo fala palavrão, que coisa feia, né? Que horror. Mas para o que os agentes econômicos viram naquele vídeo, na verdade, foi um ministro da economia forte,
E involuntariamente, porque aquele vídeo não era originalmente para divulgação, quer dizer, viram numa situação cotidiana, numa situação privada, que o ministro da Economia ele está com a sua posição bastante sólida e aparentemente comprometido com a orientação liberalizante do governo, a despeito do que está acontecendo no momento. Então isso acabou, pelo menos para os agentes econômicos, tendo efeito contrário. Quer dizer, o vídeo que supostamente era para ser uma coisa negativa acabou virando uma coisa positiva. Quer dizer, serviu como uma afirmação de que do lado econômico, do lado do ministro da Economia em particular, quer dizer, aquele indivíduo, aquela pessoa em particular, ele é muito bem visto e bem quisto no mercado financeiro. Isso animou as pessoas. Outro fator que diz respeito ao Brasil, câmbio. Né? Como a nossa moeda se desvalorizou muito, né? Proporcionalmente ao resto se desvalorizou muito, a Bolsa Brasileira ficou barata em dólares e podemos começar a ter, na verdade isso já pode estar acontecendo, um retorno de capitais estrangeiros para o Brasil que estão vendo aqui uma oportunidade talvez imperdível. Né? E como uma última hipótese, e essa hipótese vale para o Brasil e para o mundo, né, um outro fator, que é simplesmente a falta de opção. Então, quando a gente tem taxas de juros no chão, taxas de juros zeradas ou taxas de juros negativas, a bolsa pode estar a pior coisa possível, o mercado de capitais pode estar a pior coisa possível, mas não tem para onde o dinheiro ir. Então é para lá que ele vai. No Brasil isso é muito visível, que a despeito de tudo que está acontecendo, a despeito do desemprego, da queda da renda, etc., o número de investidores individuais na bolsa está aumentando. Né? Provavelmente é porque o dinheiro não tem mesmo para onde ir. Quer dizer, vai para uma renda fixa frustrante ou tenta alguma coisa no mercado de capitais. Então, esses fatores, ou cada um deles individualmente, ou uma combinação de algum desses fatores, é o que pode estar por trás aí dessa recuperação, tanto fora do Brasil, que já começou antes, quanto aqui. Essa recuperação a gente não sabe ainda, né, o que vai acontecer. Pode ser de fato assim, uma recuperação mesmo em V, como o pessoal costuma dizer, né, quer dizer, aquela recuperação que ela faz o fundo e sobe e continua, né, eventualmente até batendo novos recordes e voltando para a normalidade. Alguns analistas argumentam que pode ser um W voltando aí para uma nova queda, eventualmente fazendo um novo fundo. Mas, novamente, tudo isso são hipóteses. Tá? Então não dá para a gente falar muito sobre o que vai acontecer. Muitos estão falando, muita gente está fazendo suas apostas, muitas pessoas estão até se comprometendo publicamente com as suas apostas, e é aquilo que a gente sabe. Previsões é fácil de fazer, e quando dá certo, dá certo. E às vezes, quando dá certo, alguém vai lá, né, ou quem falou aquilo vai querer levar os créditos por aquilo e aproveita para fazer uma imagem assim de como se fosse uma pessoa com capacidades de fato antecipar o futuro, capacidades premonitórias. E agora eu queria falar então de alguns fatores que podem acontecer, que podem reverter isso, colocar a gente novamente numa trajetória de queda, talvez o tal cenário W, que alguns falam, ou até coisa pior que isso, né? Então, assim, a primeira possibilidade, o primeiro fator que pode acontecer, está associado à própria pandemia. Então, não tem vacina, não tem recuperação, podemos ter aí novos surtos, podemos ter surtos, inclusive com vírus já sofrendo mutações, talvez algumas coisas aí, alguns tratamentos e algumas possibilidades que a gente tem já não funcionem tão bem. E podemos inclusive ter outras pandemias aí de outros vírus, porque afinal de contas, se tem uma coisa que esse novo coronavírus mostrou, é que nós, humanidade, estamos agora numa corrida armamentista contra a natureza, né? Os vírus vão ficando cada vez melhores, cada vez mais eficientes e, né, cada vez mais transmissíveis, até a hora de chegar no momento da excelência ali. Então, isso que aconteceu agora certamente vai acontecer de novo no futuro, ou com esse vírus modificado, né, que tendo sofrido uma mutação, ou com outros que vão aparecer aí, mas pandemia agora faz parte do nosso vocabulário, faz parte da nossa vida.
Então algo pode vir, pode acontecer algo pior, pode acontecer um novo surto que joga um balde de água fria e volta tudo para trás. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é uma derivação de algo que eu falei antes, né, falando dos porquês que o mercado estaria subindo. Pode ser simplesmente que os agentes econômicos estejam fazendo uma avaliação errada, uma avaliação ingênua da economia, achando que a recuperação vai ser super rápida e achando que vai ficar tudo normal, que tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Estão criando aí uma expectativa com relação à economia, e quando a economia voltar de fato, quando todo mundo, todos os países, todas as cidades saírem dos seus lockdowns ou dos seus isolamentos sociais, né, e a roda voltar a girar de novo, talvez ela não volte a girar do mesmo jeito e essas expectativas sejam frustradas, e isso pode se refletir no mercado financeiro. Aí seria sim um erro de avaliação dos agentes econômicos. Então lembrando, não existe mercado, não existe inteligência de mercado, não existe uma força sobrenatural que sabe de tudo. São pessoas de carne e osso, né? E um último fator, que também é um fator que está bastante presente aí nos últimos tempos, é um fator de origem geopolítica, né? Quer dizer, são tensões entre países, tensões entre grandes potências que estão se estranhando, acirramento de guerra comercial que já vinha antes, talvez até um desenvolvimento de guerra comercial para uma talvez guerra de fato, nem que seja uma guerra de pequena escala em algum lugar, e que dê aquela bagunçada básica nos mercados, né? Então esses três fatores, quer dizer, fatores associados à evolução da própria pandemia, a frustração com a economia e tensões geopolíticas, podem eventualmente concretizar uma reversão dessa recuperação e eventualmente o tal W aí que alguns falam. Novamente, nunca é demais ressaltar, tudo isso que está sendo falado aqui são hipóteses, são possibilidades, são achismos, né? Ou como se diz em inglês, é o educated guess. Educated guess seria, uma tradução livre, seria assim, um chute um pouco melhor informado, no máximo, não mais do que isso. Mas são fatores, são hipóteses em que investidores, e mesmo não investidores, mas profissionais, empresários, empreendedores, ou seja, qualquer pessoa que tem interesse na economia, cuja vida de alguma forma esteja ligada à economia, precisa ficar atento. A gente se vê num próximo vídeo. Aproveita para se inscrever no canal, ative as notificações para você ficar por dentro das novidades aqui do canal.